Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Samuel, estudante Outlier, e hoje eu tenho o imenso prazer, a imensa honra de estar aqui com o Thiago, que é estatístico. Ele trabalha atualmente no Exército Brasileiro. E a gente vai conversar um pouco com ele sobre como que ele chegou lá, qual que foi a jornada dele no mundo da estatística. Eu queria dar as boas-vindas, bem-vindo, Thiago, tudo bem com você? Opa, bom É, estar aqui, né? Obrigado pela oportunidade de estar contando um pouco da história que eu acho que vai surpreender o pessoal. Bem, eu que agradeço a disponibilidade de você ter vindo aqui conversar com a gente. E bem, vamos começar lá do começo, né? Bem, já que você é estatístico, conta um pouco pra gente de como que você conheceu a estatística, como que você escolheu o curso, qual que é a sua história com a estatística. Primeiro, eu fui um cara que até o ensino fundamental inteiro eu era ruim em matemática. Daí eu tive um professor que foi um professor que mudou a vida, ele fez a minha vida assim, né? Eu acho que hoje eu sou estatístico por conta desse professor, o nome dele é Roberto. Tive aula com ele em 98, 97, lá no Colégio São Carlos. Ele fazia uma coisa muito interessante. Botava a gente para fazer exercício em sala de aula, valendo ponto na prova. Aí você falava assim, caraca, só tiro nota média para ruim em matemática. Tenho que ganhar esses pontos aqui, cara. E só que a coisa mais interessante é que ele passava problemas difíceis. No início do ano, ninguém fazia. Era tipo dois, três alunos faziam. Quando chegou no final do ano, ele tinha que sortear quem ia ganhar, porque quase todo mundo acertava os problemas, né? E magicamente, fazendo exercícios, eu fiquei bom em matemática, né? E aí fiz o meu ensino médio, terminei o ensino médio, prestei vestibular para educação física, porque eu sempre fiz muito esporte. Uhum. A primeira Não opção, passei. Oi? para onde que você prestou o vestibular? O primeiro? Sempre prestei vestibular para a UNB, Uhum. Universidade de Brasília. Legal. Nunca nem tentei universidade particular. Sempre falei assim, é uma condição dentro de casa, né? Sim, Eu quero que meus filhos façam faculdade. E eles vão fazer o UNB. Eu não vou pagar a faculdade para filho. Pago o colégio, a faculdade não paga, entendi. né? Então era mais ou menos assim. Aí não passei em educação física. E minha mãe também não queria que eu fizesse educação física. Aí eu falei, tem intimidade com exatas, né? Aí fui fazer cursinho e foi chegando a inscrição do vestibular. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu só tomei a decisão, vou fazer algo na área de exatas. Não vou fazer matemática porque eu não penso em dar aula. Né? Nem imaginava que tinha pesquisa, nada. É, Né? Assim, aquele pensamento bem caixinha mesmo, que todo né? mundo tem, né? Tá? Que todo mundo tem, né? O trabalho do outro é fácil e o seu que é dificião. Aí quando você vai conhecer o trabalho do outro, você fala, ei, é assim, né? Então, falei, não quero fazer matemática, mas eu quero alguma coisa na área de exatas. E um colega meu também que gostava de matemática, que a gente se matriculou junto no mesmo cursinho e tudo. Aí ele foi fazer um teste vocacional. Aí ele voltou com o teste vocacional. Eu falei, pô, deixa eu ver seu teste vocacional. Aí eu olhei lá, estatística. Aí eu olhei a nota de corte de estatística, eu falei, rapaz, é de exatas e ainda é fácil de passar. Mal sabia que era difícil de sair, né? É, o funil é Mas, invertido, né? né, era fácil de entrar. Eu falei, caraca, porra, 40 pontos para entrar? Vou fazer esse vestibular. E fiz. E passei. Né? Não sei se para sorte ou azar, mas passei. E aí, só que eu tinha a mentalidade, quando eu entrei na faculdade, eu tinha muito aquela mentalidade assim de colégio, né? Colégio, estudava na véspera da prova, tirava 10 E tudo certo, né? e Vida de achava que estudante. essa era a vida, né? Pô, vou estudar na véspera da prova, assisto às aulas, não tem tarefinha, né? Na faculdade não tem tarefa. O professor vai fazer, faça os exercícios. Não, se fizer, você faz. Se não Eles não, fizer, não passam olhando o caderno nem nada do tipo, né? não passa olhando o caderno, né? Uhum. Então, vou estudar para a prova, vou estudar de véspera, como eu sempre fiz. Aí, primeira prova, me lasquei, cálculo 1, né? Me lasquei.
Estatística exploratória, tranquilaço, né? Ainda dava para segurar, ainda era tranquilo. E fui começando a estudar de véspera, assim, né? A véspera começou a ser uma semana antes, 15 dias antes, um mês antes, e não dava, né? Não, E eu sempre estava atrasado na matéria, matava a aula para estudar e não adiantava. Resumindo, fui jubilar. Não passava nas matérias, cara. Não passava. Falei, não, mas, cara, eu comecei esse curso, eu vou terminar. Fiz vestibular de novo. o tempo para jubilar lá era 7 ou 9 anos? Não, três Ah, semestres. era Eu não três fiz o semestres. mínimo de créditos. Ah, entendi. Foi logo no Em 2 começo, né? semestres eu não fiz o mínimo de créditos. Entendi. No terceiro eu já estava em condição. Entendi. Não cumpri a condição e fui embora. Entendi. Aí a UNB ela é bem rígida, né? Uhum. Eu até entrei com recurso lá, mas não aceitaram o meu recurso. Né? Conheço outras pessoas que entraram e aceitou. O meu não aceitou. Simples assim. E detalhe que a maior parte dos créditos eu fiz no primeiro semestre. Então foi o segundo e o terceiro que foi a minha miséria mesmo, Sim. né? Que eu tentei aprender a estudar e não deu certo. Uhum. Aí eu falei, não, mas eu vou terminar, né? Também é uma coisa muito de família, começou, termina. Então eu fui terminar meu curso. Fiz vestibular de novo, demorei uns 3 vestibulares, assim, 1 ano e meio para entrar novamente, entrei. Uhum. Quando chegou primeiro de 2005, começou minhas aulas, eu falei, agora eu sei estudar. Aí comecei a passar nas matérias, comecei a fazer as matérias. Chegou na metade do curso, eu falei, cara, isso não é para mim. Mas, pô, tu passou de inferência. Você não vai formar? É o pensamento que muita gente tem, né? Tá difícil, mas você passou por inferência. Você vai formar. Cheguei até Depois aqui. você faz outra coisa. Mas você passou de inferência, você forma. E realmente o curso fica ligeiramente mais fácil, né? Depois que você passa por inferência. Porque você já passou pelos 3 cálculos. Já passou por cálculo de probabilidade 1 e 2. Né? Você já não faz nenhuma matéria da matemática muito difícil para o seu nível mental, né? Porque depois você descobre que as matérias nem são tão difíceis assim. Mas o seu nível mental naquela época, não, era a coisa mais difícil do mundo, né? Então, falei, vou formar. E fui levando o curso meio que na coxa. No final do curso, eu já trabalhava como corretor de imóveis, né? No meio do curso, eu tive uma loja de suplemento. Então, a minha intenção era ter um diploma, para que chegasse em casa e apresentasse para minha mãe e falasse assim, tá aqui o seu diploma. E essa era a minha intenção. Eu vou trabalhar como corretor de imóveis. E vida que segue. E o mercado de imóveis deu uma degringolada muito sinistra, né? Aí foi a hora que eu tive que procurar um emprego na área de estatística. Falei, cara, não tem outra opção. Como corretor, não vou conseguir me sustentar. Eu tenho família, né? Eu já tinha uma filha. Quando eu me formei, minha esposa estava grávida, né? Tava com um barrigão enorme lá na minha colação de grau. Uhum. Então, eu tinha que arrumar um emprego. E aí eu comecei a mandar emprego em área administrativa. Por quê? Já tive loja, então mexia com a parte financeira, né? Então, só que por um acaso, eu resolvi mandar meu currículo para uma vaga de estatística. Por um acaso, me ligaram. E aí tinha uma vaga no meio do processo. E essa vaga era no Sebrasp. Sebrasp, na época, fazia concurso todo final de semana. E um dos pré-requisitos para que você pudesse entrar no Sebrasp era não estar inscrito em nenhum concurso no Sebrasp.
Aí assim, eu estava inscrito em 2, mas não tinha pagado a inscrição. Aí a menina que me entrevistou falou assim, não paga a inscrição, por favor. Eu já perdi 5 candidatos essa semana. Aí eu, tá bom, vamos lá. Beleza, não vou pagar a inscrição. Cara, eu tinha perdido 5 candidatos essa semana. No meio dessa semana, um dos funcionários da sessão pediu para sair. Então, o que era uma vaga se tornaram 2 vagas. E por essa dificuldade, por Brasília, principalmente, as pessoas fazem muito concurso público, cara. Assim, a cidade do concurso público, acho que o mercado privado de cursinhos aqui é enorme, porque o povo gosta de fazer concurso em Brasília. É a cidade dos concursos. Né? Todo mundo quer ser... o sonho de todo brasiliense é fazer concurso público, ser funcionário público, morar em Águas Claras, ter um cachorro e morrer. Entendi. Todo mundo sacaneia isso, né? E aí, cara, eu fiquei lá na disputa, né? Aí tinha um cara do Pará disputando, o Bruno, até hoje tenho contato com ele, e uma cubana com mestrado e tudo. Aí, como eles estavam querendo implementar algumas coisas em TRI, Teoria de Resposta ao Item, eles pediram conhecimento de TRI. O Bruno, lá na universidade dele, ele trabalhou com um professor que era, assim, tipo, o cara de TRI do Pará. Entendi. Então, ele sabia muito de TRI. Eu fiquei sabendo da existência de TRI na entrevista. Mas eu tô lá. Aí, como tinham 2 vagas, fui para a entrevista, passei pela primeira fase, fui na segunda fase, que era já com o chefe da sessão, conversei com ele, e aí ele falou, olha, se você quiser, a vaga é sua. Por quê? Porque a cubana não sabe falar português. A mulher tinha mestrado. Mas não tinha o idioma. Só que não sabia o idioma, então eles iam ter problema de comunicação. E lá, o ritmo de trabalho, ele era muito acelerado, porque como tinha concurso toda semana você tinha que produzir, fazer uma análise estatística das respostas, né? Justamente porque a gente precisava dar base para o pessoal de recurso saber se eles iam anular ou não a questão, se ia mudar gabarito. Então, a gente fazia uma análise estatística das respostas e entregava para essa sessão para essas pessoas que eram responsáveis pelo recurso. Na verdade, a minha sessão era a sessão de recursos, né? Então, a gente internamente fazia esse trabalho de estatística para que eles pudessem ter subsídio, né? Para poder anular uma questão, para poder alterar um gabarito. E aí foi a minha primeira experiência como estatístico, né? De fato, na área, né? E foi quanto tempo o intervalo entre você se formar e esse primeiro emprego atuando na área? 5 anos. 5 anos? Me formei em 2010. Fui trabalhar no meio de 2015. Então, de fato, a ideia era só ter o diploma mesmo e não queria seguir na área. A ideia era ter o diploma. Eu não gostava de estatística. Eu formei porque eu passei por inferência. Sobrevivi de inferência, falei, vou formar. A ideia não era. Só que aí, quando você começa a trabalhar, você vê umas coisas muito legais, né? Muito diferente da faculdade. Sim. Hoje eu acho que a faculdade é muito mais interessante do que era na minha época. Porque hoje, cara, o que eu aprendi a programar nos primeiros 6 meses trabalhando, o pessoal aprende no primeiro semestre da faculdade, né? Então é outra coisa, pelo menos no currículo aqui da UNB, do que eu vejo, né? Sim. Eu converso com alguns professores e tudo, que eu tenho ainda contato com alguns professores. Só que aí eu vi que, olha, era muito interessante. Eu não entendo nada de direito, mas eu consigo falar para um advogado que faz parte da banca do Sebrasp
se ele fez o trabalho dele direito. Aí, mas como? Olha, eu tenho regras. O cara tem que chegar para mim e construir questões, tantos por cento de questões fáceis, tantos por cento de questões médias, tantos por cento de questões difíceis. Eu não preciso saber direito para dizer para ele que a questão que ele fez, que ele fez menos questão difícil do que foi contratado. Por quê? Porque eu sei que, estatisticamente, se a questão é difícil, não é mais de 20% que vai acertar. Simples assim. A gente tem estudos que desenvolveram isso. Tem algumas métricas, né? Tem algumas métricas para poder avaliar isso. Então, foi a hora que eu falei assim, opa, cara, esse negócio é muito legal, né? E aí, quando tinha aqueles escândalos de fraude, de concurso, aí o que a gente fazia? Foi até por conta de um concurso, a gente começou a fazer sempre uma análise investigativa, que a gente chamava. O que a gente fazia? A gente pegava todos os alunos, calculava a nota, independente da seção de tecnologia. A gente só pedia o banco de dados para eles, calculava as notas por conta própria, fazia a classificação daquelas pessoas e descobria quem eram os outliers. Aí separava esses outliers e pedia para a tecnologia o histórico deles. Que a gente imagina assim, ninguém passa em concurso de primeira, né? A princípio. Logicamente, sempre tem um monstro. Sempre tem algumas exceções, né? que vai passar. Afinal, eu fiz estudo de vestibular, tinham 6 moleques, moleque tá lá como treineiro. Ele não pode nem escolher o curso, tá no ensino médio, tá lá no início do 3º ano, ou antes, ou no segundo. Fez o vestibular, ele ficou entre os 6 melhores ali, 6 caras entre os outliers do vestibular inteiro. Então você sabe que existe esse tipo de monstro, né? Existe. Só que você separa esses outliers e vê quem tá e pede o histórico deles. A maioria tem histórico. E aí você vê, inclusive em vestibular, né? Vestibular tipo medicina, você vê o cara tentar vestibular até ele passar, ele tenta 6 vestibulares. E você vê uma progressão de nota, assim, muito, muito nítida, né? Concurso, mesma coisa, você vê aquela progressão de nota até o cara virar um outlier, né? Ele começa como um outlier lá da galera de baixo. E até ele virar o outlier lá de cima de pontuação, é um histórico, né? Leva um tempo ali, às vezes 3, 4 anos, o cara fazendo concurso diretão, assim, você vê o cara tinha, só do Sebrasp o cara tinha feito mais de 16 concursos no intervalo de 2 anos. Nossa, muita coisa. Né? Então você viu uma progressão, assim, muito grande. E você via uns caras que, magicamente, ele ficou bom. Pensa, o cara faz um concurso onde exige introdução ao direito administrativo, ele se lasca. E aí ele faz um concurso onde exige direito administrativo e passa como outlier, no intervalo de 1 mês entre um concurso e outro. Aí você fala, tá errado esse negócio, né? E aí a gente pega esses outliers também, a gente vê o histórico, né, e fala assim, tem algo errado aqui. Sim. Aí a gente vai fazer uma coisa mais interessante, que foi até um estudo que a gente viu que funciona muito bem. Quem é outlier, eles acertam igual. Mas se tem alguma treta, né, digamos, alguma fraude, algum indício de fraude, o que acontece? Eles erram igual. Então, quando erra igual, é um problema, né? Aí, nesse concurso que deu esse alerta, teve 10 caras que foram presos. Nossa! Aí, 10 caras foram presos. Tinha gente que não tinha nem diploma de nível superior que exigia do concurso. E tava lá fazendo. E o cara já tinha um esquema para conseguir o diploma. Era coisa assim, tipo, coisas muito absurdas mesmo. Esquema muito criminoso.
Uhum. Aí a gente foi fazer uma análise de cluster com os erros dos caras. Aí tinha uns 10 caras, tudo agrupadinho assim. Que massa, meu. Muito louco. Eu falei, caraca, essa profissão é massa, velho. Olha só, que coisa linda. É num negócio desse assim que não tem nem como. Você olha para um negócio desse, você se apaixona por matéria. Você fala, nossa, estou identificando fraudes no concurso. Você se sente o top, né? Não é? E com coisas assim, com pensamentos relativamente simples, mas que exigem um conhecimento muito técnico ali, né? Não, com De certeza. matemática. Ah, vamos lá, cara, todo mundo acerta igual, tudo bem, mas será que eles erram igual? É uma hipótese, né? Sim. E aí você testa essa hipótese e vê que o negócio dá certo, você fala, caraca! Aí, tipo, meses depois você lê um estudo de um centro lá dos Estados Unidos que os caras fazem isso, faziam a mesma coisa que a gente tinha feito. Aí você fala, uou! Ah, muito louco. E é legal que você comentou isso, então significa que, com certeza, depois da graduação você continua estudando e se adaptando ao mercado de trabalho, né? Que a gente Sim, não tem jeito, né? Igual, por exemplo, eu, na faculdade, a gente programava um pouco em SAS, Uhum. Minitab, e aí quando você chega no mercado de trabalho, dificilmente você vai trabalhar numa empresa que vai ter um SAS. Ainda mais com o preço da licença, né? É muito caro, né? É uma licença que custa milhões. Então você não vai ter numa empresa um software que custa milhões. A gente não conseguia, lá no Sebrae, por exemplo, a gente não conseguia licença de MATLAB. Nossa. Né? Uhum. Que é uma licença que é 200 mil. Cara, não conseguia. SPSS tinham poucas licenças de SPSS na empresa inteira. Uhum. Por quê? Porque também é caro, né? Então, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha... O que adiantava eu saber programar em SAS? Nada. Então, vamos aprender a programar em software livre. Cara, o que estatístico usa? R. Eu tinha um amigo da faculdade que programava em R na época que a gente estava a gente até entrou junto, uhum. Se formou mais ou menos junto, né? O Alisson. Ele mexia com R e todo mundo mexia com SAS, ele mexia com R. Ele encasquetou com R e mexia com R. Sim. Né? E hoje ele é um cara que é especialista em R, né? E aí eu falei, tem que programar em R. Uhum. Aí fui estudando e fui tentando aplicar no dia a dia. E assim, por mais que a gente fizesse um trabalho muito repetitivo lá, né? Todo dia a gente encontrava uma forma de realizar aquele trabalho de uma forma diferente, de melhorar um pouco, mais né? prática. Legal. Né? Porque, assim, é o que eu falo, assim, o bom de programar é que ele te ajuda a ser um preguiçoso eficiente, né? Você fica com preguiça de fazer aquele trabalho manual e você começa a automatizar as coisas. Com certeza. E, de repente, cara, se desenvolve muita coisa. Igual quando a gente começou a fazer relatório automático usando o Niter, uhum. né? Tem depois a gente começou a usar mais o R Markdown, que era mais flexível, né? Porque o Niter a gente fazia acabava gerando só PDF. Uhum. E o Niter é mais amarradinho, mais chatinho. Aí a gente primeiro começou a fazer o relatório de uma forma e um belo dia eu tive que fazer um código de 1.500 linhas. Nossa. Aí e um código onde eu tenho que copiar uma parte e vai colando. Colar e adaptar, uhum. né? Para ele fazer. Aí eu falei, não, cara, tem que ter loop, tem que ter uma forma de fazer loop nesse negócio, tem que ter uma forma de fazer loop. Aí eu reduzi o código de 1.500 linhas para 300 linhas porque eu descobri uma forma de fazer looping no negócio, usando lá aquele cat, né? Que você começa a fazer, botar um monte de aspas lá no código e você consegue deixar o negócio funcionando. Isso que é o legal, só que, né? Cara, semanas para conseguir fazer o negócio funcionar. Uhum. Também 15 dias, mais ou menos, que você fazer a solução. Então,
é muito legal, é isso, é você saber que o seu trabalho pode ser melhorado e você, ao mesmo tempo, vai desenvolvendo conhecimento. Isso é o legal da estatística. E as coisas vão aparecendo para você, né? A gente recebia muito o que a gente chamava de demanda voadora, que era algo que ninguém queria fazer na empresa inteira, caía na nossa sessão, nosso chefe não negava nada, aceitava tudo, e a gente se virava para fazer, né? Igual, por exemplo, quiseram que a gente fizesse auditoria do cálculo de nota do vestibular e da classificação do vestibular com relação às cotas. Porque as cotas, quando você não completa uma cota, ela pula de nível. Aí juntou 3 pessoas, né? A nossa sessão eram 3, juntou os 3 durante 15 dias seguidos para poder pensar numa forma de fazer esse cálculo dessa nota. E detalhe, a única coisa que deram pra gente foi o edital. Nossa. Só com o edital. Jogou o problema, falou, se vira e vai. Com o edital. Aí a gente resolveu o problema. Aí a gente descobriu que eles tinham uma apresentação em PowerPoint onde explicava certinho como que cada cota mudava de nível. E a gente não tinha essa informação. A gente fez, deu certo. Entendi. Mas a gente sofreu, assim, tipo, horrores, porque não entregaram pra gente esse PowerPoint, por exemplo, né? E a gente pegava, desenhava no quadro, a gente arrumou um flip chart para botar lá pra gente poder desenhar. Que a gente escrevia o código, eu fiquei responsável por uma parte, aí a menina que trabalhava com a gente, mas o cara que era o líder da equipe, ficaram responsáveis por outra, aí juntava os códigos, aí a gente sacaneava a menina que ela escrevia os códigos dela, a gente sempre botava umas variáveis que faziam sentido, as variáveis dela eram tipo BB, CC, AA, Nossa. A gente morria de rir, zoava muito. A gente zoou tanto que hoje ela aprendeu. Ela aprendeu a não fazer código assim. Mas é bom que essas coisas vão criando resistência, né, na gente. Querendo ou não, você aprender na marra, você aprende de um jeito consistente, né? Cara, por conta de demandas assim, eu aprendi simulação, né? E aprendi fazendo simulação. Hoje eu sei um pouco de SQL. Por quê? Porque eu tive que aprender, porque a gente faz consulta em banco de dados lá hoje, lá no hospital, no HFA, que é o Hospital das Forças Armadas. A gente tem que o tempo inteiro estar consultando informação de paciente no banco de dados. Então, você aprende SQL. E, às vezes, tem algumas coisas que são caprichos de alguém, mas que acabam, de alguma forma, te trazendo um problema que te beneficia. Por exemplo, hoje eu também sei fazer painel em Power BI, justamente porque no início da pandemia as pessoas queriam as informações e queriam visualizar de uma forma mais agradável. Foi uma demanda que veio, né? Foi uma demanda que veio, assim. Eu aprendi a mexer no Power BI no YouTube, né? A gente não ganhou um curso de Power BI, a gente ganhou uma ordem do tipo, quero painéis no Power BI. Aí você, mas... Vou fazer o quê, né? Né, vamos fazer. A sorte é que ele é um pouco intuitivo, né? Como todo o software da Microsoft. Sim. Então, assim... Essa demanda que você falou do Power BI foi atualmente agora no hospital, né? Isso, foi em 2020. Entendi. Que eu queria... É uma curiosidade que eu queria entender como que foi, então, dessa jornada para você do seu primeiro emprego para parar onde você está agora, né? Que, trabalhando nas Forças Armadas e tudo mais. Como que foi isso? Foi também outra coisa incomum na minha vida. O Sebrasp, ele passou por uma situação, foi quando ele perdeu o Enem. O Enem, ele dava um conforto para a empresa que ele não precisava, por exemplo, se preocupar com dinheiro. Né? Ele poderia ter quantos funcionários quisesse, poderia fazer os concursos sem, digamos assim, muita preocupação em errar,
num orçamento. Por quê? Porque ele tinha um Enem. Quando teve o impeachment da Dilma, entrou o governo Temer, mudou lá a diretoria, a presidência do INEP, arrancaram do Sebrasp o Enem. E eles até seguraram a mesma equipe durante muito tempo. Eu acho que assim, eles até demoraram demais a tomar uma atitude em relação à estrutura, né? Então, de repente, eu cheguei um dia lá, 47% da galera estava indo embora. Nossa. Estava sendo mandado embora. Corte em massa. E aí eu estava nos 47%, né? Ah, entendi. Porque eu tinha o líder da equipe, tinha a Ludmilla, que trabalhava com a gente, e tinha eu. Eu e a Ludmilla faziam o mesmo serviço. Só que a Ludmilla, ela entrou depois eles fizeram um plano de carreira lá. Ela entrou depois do plano de carreira. Quando ela teve o plano de carreira, ela entrou ganhando menos do que eu. Entendi. Apesar de fazer o mesmo trabalho que eu, ela entrou ganhando muito menos. E a gente teve que brigar para ela ganhar mais do que eles queriam oferecer. Eles queriam oferecer um salário que... Pô, ela era recém-formada, e o salário que estavam oferecendo a gente teve que brigar para aumentar, porque queriam um salário muito baixo. Aumentaram. Entendi. Mesmo assim, ela ficou muito abaixo de mim. Sim. Então, eu era o cara que fazia o mesmo trabalho que ela e ganhava mais. Não tinha lógica, né? Então, é o cara que vai embora. Entendi. Por mais que vai ter que pagar ali os direitos e vai sair um pouco mais caro pagar os direitos, cara, tem lógica, né? Visão empresarial. E aí eu saí. Fiquei, digamos, fora do mercado, porque eu fui trabalhar na CAPES, porque eu era estatístico. Porém, eu não fazia trabalho de estatístico lá. Eu até usei algumas coisas de estatística. Na verdade, eu usei muita coisa de programação. Foi quando, na CAPES, eu aprendi a fazer text mining. Massa. A gente aprende a fazer as coisas quando precisa mesmo, né? Não tem jeito. Você não vai falar, deu vontade de aprender a fazer text mining. Não, você faz quando precisa. Sim. E lá surgiu uma demanda, eles queriam implementar o serviço em casa, né? O teletrabalho. Eles queriam implementar teletrabalho na CAPES. E o nosso trabalho basicamente era responder e-mail. E aí, o que eu fui fazer? Descobri quais eram os temas de e-mail, né, que os funcionários concursados poderiam ser, que eram temas mais sensíveis, que ia ser direcionado para esses funcionários concursados, porque o teletrabalho só iria ser para os concursados. No caso, eu era terceirizado lá. Né? Então, eu ia continuar indo normalmente. E aí foi quando eu fui fazer esse text mining para saber a quantidade de e-mails. A gente tinha um e-mail único que todo mundo respondia, né? E aí eu fui fazer o estudo de toda a caixa de e-mail para saber quais que eram os temas mais solicitados, quem eram as pessoas mais solicitadas, quem era o tipo de instituição que mais solicitava. E foi através de text mining. Eu tive que aprender text mining na época. E conseguiu fazer todo esse agrupamento daí? Consegui fazer. Fiz lá um estudo que deu uma base de mais ou menos quantos e-mails se recebia por dia, quanto que normalmente cada um respondia, né? Porque dava para saber quem tinha respondido, né, os e-mails. Sim. Aí quanto que cada um respondia e por quê? Porque esses funcionários, eles não tinham que responder, para o teletrabalho, eles tinham que produzir 20% a mais. Então, além do serviço que era feito, eles tinham que fazer 20% a mais para poder ficar em casa. Sim. Então, foi quando eu aprendi a fazer text mining e fui para lá. E enquanto eu estava na CAPES, um belo dia minha irmã me mandou um edital do concurso do Exército, mas era concurso de oficial de carreira, né? Era uma vaga Brasil inteiro. Tinha lá estatístico. Sim. Inclusive um colega meu que eu fiz matéria com ele lá na UNB que pegou a vaga. Na verdade, ele ficou em segundo e o primeiro desistiu e ele entrou na vaga.
Massa. O mais legal que era sonho do cara era ser de alguma força, né? Uhum. E ele tinha epilepsia, tem, né? Epilepsia. E o único concurso onde a epilepsia não era algo que o desclassificaria era no Exército. Então foi muito legal que ele realizou o sonho dele. Aí a minha irmã mandou o edital do concurso e falei, cara, nunca pensei em ser militar na vida. Não quero ser militar, mas vamos lá. Pagando bem que mal tem, né? Vamos fazer, vamos trabalhar essa ideia. E eu já sabia de uma galera da estatística que trabalhava no Exército como oficial temporário. Entendi. Aí fui conversar com a colega, né? Falei, vem cá, conta aí como é que é. Aí ela, olha, a única situação que tem é aquela questão da disciplina. Aí ela, olha, eu faço jiu-jitsu. Então, para mim, a disciplina sempre existiu, né, no esporte. Então, eu nunca tive problema. Aí eu, fiz karatê 17 anos. Também tinha. Sim. Eu falei, então não é tão ruim esse negócio, não. Porque a gente tem uma visão, às vezes, um pouco deturpada, né, de fora. É. E aí eu percebi que eu poderia estar tendo uma visão deturpada mesmo. Entendi. E aí foi quando eu conversando com ela, pouco tempo depois ela me mandou o edital de temporário. Uhum. Aí eu resolvi me inscrever nos dois, tanto o de carreira quanto o temporário. O de carreira seria o meu último ano, né? Porque tem uma idade limite. Na época era 36 anos, agora é 32. Entendi. Baixou, né? Baixou bem. Então eu tinha que ter 36 anos até o início do curso. Então, beleza. Isso eu conseguia. Só que era uma vaga Brasil inteiro. A prova, cara, foi uma das provas... sabe aquela prova que você fala assim, não é tão difícil não, mas ela era muito difícil. Só para você ter ideia, só 5 caras tiraram o mínimo. Nossa. 5 caras tiraram o mínimo. No Brasil inteiro, quem fez a prova, 5 pessoas tiraram a nota mínima. Para uma vaga. Uma vaga. Então o curso era bem puxado. Dá para imaginar o nível das perguntas, né? Então, assim, exigia realmente conhecimento bem profundo mesmo, assim. E, assim, era um nível bom de prova. Era difícil, mas era um nível bom. Não era alguma coisa que você desconfiasse que pudesse estar alguma coisa errada, né? Entendi. Igual eu fiz um concurso uma vez que, quando eu olhei o tema da discursiva, eu falei, cara, fui sair, eu já sabia que eu não ia passar por conta da discursiva. Uhum. Fui perguntar para uma colega recém-formada, a Ludmila, que trabalhou comigo no Sebrae, se ela tinha ouvido falar daquele tema. Ela falou, ouvi, o professor falou uma vez em sala de aula, mas coisas que ninguém aprofunda, né? Era em relação até à regressão linear, era um tema dentro de regressão linear que pouco se é falado, e ela ouviu falar, mas ela não entendia, né, do negócio, e foi cobrado numa discursiva. Mas na prova do Exército não, foi nível igual para todo mundo, prova boa, mas uma prova difícil, tanto que só 5 pessoas tiraram o mínimo. Sim. Aí não passei, mas no concurso para temporário, ele é uma seleção de análise curricular. Então eu coloquei lá o tempo que eu trabalhei como estatístico, foi o tempo que eu fiquei lá no Sebrae, nem coloquei o tempo que eu fiquei na CAPES, porque meu trabalho na CAPES era basicamente administrativo, então eu resolvi nem colocar. Coloquei meu diploma lá e passei nessa seleção, né? Porque para nós estatísticos é complicado muitas vezes você comprovar que você é estatístico na carteira, né? Porque tem lá analista de dados, você é analista, né? E muita gente que tinha uma pontuação mais alta do que a minha não conseguiu comprovar, né? Esse tempo de serviço, digamos assim, perdeu muito ponto. Entendi. Então é uma coisa que a gente tem que se atentar como estatístico, é isso. O dia que você for participar de uma seleção, você ter declaração de onde você trabalhou
que você era estatístico, não um analista de dados ou um cientista de dados, né? Porque às vezes você precisa do termo estatístico. Entendi. Então, você tem que trabalhar isso nessa formação. E foi quando eu entrei no Exército, descobri que é um ambiente totalmente diferente do que eu imaginava, que existe a disciplina, mas que ela é, apesar de rígida, ela não é absurda. Gente chata, gente que vai te apertar, que vai te chatear, que vai te deixar com raiva, você encontra em qualquer lugar. Isso tem em todo lugar, né? Então não Sim. existe um ambiente perfeito, né? Eu tenho exemplos de colegas que trabalharam comigo, que a gente tinha de fato um ambiente muito amigável na empresa, e quando ela mudou de empresa, ela se sentiu muito mal, porque ela só recebia os trabalhos que ninguém queria fazer. Foi quando ela percebeu, conversando com ela, que o mundo também não é tão legal assim. Eu falei, olha, você não está mais lá no Sebrasp. Lá no Sebrasp todo mundo queria se ajudar. A gente aprendia junto. Mas na maioria das empresas, principalmente onde está todo mundo querendo um cargo mais alto e tem pouco cargo mais alto disponível, cada um vai olhar o seu. Farinha é pouca, meu pirão primeiro. E foi quando ela se tocou que ela deveria mudar de atitude, porque ela era muito receptiva, porque ela é uma pessoa que trabalha muito bem, sabe? Sim. Você pede algo para ela, ela quer entregar uma parada sempre muito boa. Só que ela é mais receptiva, ela recebe a demanda e entrega uma coisa acima do que você vai esperar. Mas ela não era a pessoa de ir lá e querer buscar as demandas, puxar para ela. Entendi. De tomar iniciativa, né? Então é isso que hoje também ficaria esse conselho aí para nós estatísticos, que muitas vezes somos muito passivos, né? Do tipo, o que você quer? Não, tá, eu sei que eu posso te oferecer. Me dá essa demanda aqui que eu vou resolver o seu problema. Eu vou te mostrar até problemas que você não sabe. E tem. É algo que, de fato, tem muita gente que entra no curso por inércia e tal, e vai indo e não consegue ter essa visão, né? De que, independente se você é estatístico ou não, você tem que ter esse pensamento de saber onde você pode ajudar. E eu acho que, com certeza, é algo que é bem útil, né? Ainda mais na nossa profissão, que mexe com dados, e muitas vezes o cliente ou o patrão não sabe o que quer também. A gente tem que ajudar ele a entender o que ele quer, né? Às vezes ele não tem nem o dado para te ajudar, né? Aí você tem que falar para ele, armazena essa informação para mim. Guarda isso aí. Por favor, você quer isso aqui, né? Vamos começar a guardar a partir de hoje essa informação? Eu já tive que fazer muito isso. Lá no Sebrasp, inclusive, a gente começou a desenvolver uma forma de avaliar o serviço. Né? Na nossa sessão, a gente tinha uma avaliação mensal do desempenho, avaliação de desempenho. E os outros setores se interessaram pela nossa avaliação de desempenho. Aí a gente chegou para eles e falou assim, olha, você quer fazer sua avaliação de desempenho? Você tem que armazenar informação do que você faz. Então você tem que ter um processo de trabalho, e esse processo de trabalho tem que ser armazenado de alguma forma, e isso que foi armazenado ser avaliado de alguma forma. Sim, tem que ter dado de algum lugar. E é o que muitas vezes as pessoas não entendem essa necessidade. Elas querem uma informação sem ter uma informação para a gente tratar. Né? A coisa que eu falo para minha filha, assim, ela, o que é o seu trabalho? Eu pego um monte de informação e transformo em algo útil para alguém. Bem isso mesmo. Tipo, tem uma diferença bem clara entre, tipo, tava até lendo um livro que fala sobre isso, que a análise exploratória é você pegar e, tipo, faz tudo que você conseguir de gráfico, faz tudo que você conseguir de tabela e tal, mas o trabalho do estatístico não é apresentar tudo que você conseguiu fazer, mas o que tem de útil nessa pilha de informação, né? Quantas correlações, você pega lá uma planilha enorme, faz um monte de correlação, mas você acha pouquíssimas correlações interessantes.
né? Eu faço uma pesquisa de clima organizacional lá no, no hospital, e aí toda pesquisa de clima organizacional, o questionário é enorme, né? Aí as pessoas queriam diminuir o questionário. Aí eu falei, não vão diminuir esse questionário. Não vou deixar diminuir esse questionário. O que que eu fiz? Fiz uma análise fatorial e mostrei que cada fator dependia daquelas perguntas. Se eu tirasse as perguntas, não ia dar certo. Tanto que assim, é uma psicóloga que trabalha junto comigo, né? Aí ela falou assim, ela sugeriu algumas questões para serem tiradas. Aí eu falei para ela, sabe essa questão que você queria ser tirada? É a mais importante do fator, que mais se correlaciona com o fator. Aí ela, pois é, não vamos tirar não. E aí eu mostrei para todo mundo, não vamos tirar. Sim. Mas por quê? Eu descobri por um acaso que existe análise fatorial. Então eu tenho que saber para que esse negócio serve. Vamos fazer uma análise fatorial para saber se cada fator está de fato bem correlacionado, se aquelas perguntas estão bem correlacionadas, né? O povo fala assim, mas é difícil as pessoas responderem. Poxa, eu consegui 514 respostas de 2.000 funcionários. Tá bom pra caramba. Uma parcela bem significativa, né? É muito significativo. Eu tava esperando conseguir, tipo, 200, 400 questionários, eu já estava feliz com 400 questionários. Por 20% ter respondido, para mim já era o céu. Quando responderam 500 pessoas, eu falei, nossa, a gente tem material demais para trabalhar aqui. Com certeza. Né? Aí o pessoal queria fazer a pesquisa de satisfação do usuário. Aí foi quando eu falei, vamos fazer por telefone? Aí a gente conseguiu o pessoal lá do call center para fazer as ligações. Aí eu peguei todo mundo que tinha sido entrevistado, que tinha sido atendido no hospital e falei, vou sortear essa galera aqui, né? Vamos fazer aqui uma amostra. Sim. Aí o pessoal queria fazer mensal. Eu falei, não vamos fazer mensal não, porque se eu fizer mensal, eu tenho que entrevistar 300 pessoas. Mas se eu fizer semestral, eu tenho que entrevistar 400 pessoas. Então eu gasto muito mais tempo entrevistando 300 pessoas por mês do que 400 por semestre. Com certeza. E eu tenho o mesmo nível de credibilidade no negócio, né? Funciona muito bem, a gente consegue ver onde está o problema que a gente pode corrigir, né? E é isso que é o legal do estatístico. A gente faz simulação para saber quantas pessoas vão precisar de leito de UTI numa pandemia. A gente faz estudo para saber se o usuário daquele serviço está satisfeito. A gente aplica um questionário para saber se o funcionário está satisfeito naquele ambiente. Eu crio formas de detectar fraude. Sim. Melhoro a visualização de dados de gestão, eu crio indicadores, eu boto os indicadores para serem vistos e avaliados por quem é de direito. Então é uma profissão muito bacana nesse sentido. E é um caminho, assim, são caminhos infinitos, né? Vai até onde a tua imaginação permitir, né? Aonde você pode trabalhar? Em qualquer lugar. O legal da estatística é isso. Eu não preciso trabalhar em banco, eu não preciso trabalhar no IBGE, porque todo mundo acha que a gente trabalha só no IBGE, né? Todo mundo. Aí eu falei, gente, nem de demografia eu gosto, eu vou trabalhar no IBGE pra quê? Chegar nem longe daquele lugar. Aquele site do IBGE que eu uso o Google, é melhor usar o Google do que usar o navegador do site. Não sei se é assim hoje, mas quando eu fiz demografia, a gente tentava navegar dentro do site e não conseguia. A gente não tem fé. Pelas minhas últimas experiências no site do IBGE, acho que a navegação melhorou um pouco, né? Ainda bem que as coisas com o tempo vai evoluindo e tal, né? Porque senão, se tivesse assim ainda, misericórdia, como que ia fazer as coisas? Era sofrido, cara, era sofrido. Tanto que a Ludmilla trabalhou comigo no Sebrasp, ela fez demografia no último semestre dela. Aí eu olhei pra ela assim, falei assim, por que você fez isso com você? Aí ela, eu não sabia. Mas, enfim, a gente
não é querendo cortar o assunto, mas você tem os seus compromissos também, né? A gente até passou um pouco do horário que você falou. Já tô saindo. Muito obrigado pela disposição. Agora sim, para encerrar, eu queria que você pudesse resumir essa nossa conversa e dar uma dica, uma mensagem para quem está começando no curso e está começando a se apaixonar pela área. O que você pode falar para eles? Cara, o que eu posso falar, eu vou falar a mesma coisa que eu falo para as minhas filhas. Uhum. A gente é pago, não é pelo diploma que a gente tem, né? A gente não é pago pelas notas que a gente tirou durante o curso. A gente é pago por aquilo que a gente sabe, por aquilo que é útil para as pessoas, né? Então, se hoje eu entrasse na estatística, eu ia procurar entender a teoria da melhor forma possível, né? Eu ia tentar aprender programação da melhor forma possível. Eu não ia fazer, por exemplo, a gente usa muito o R, Python, algumas pessoas já vão para o Julia, né? Mas a gente também tem que saber SQL. Por quê? Porque a gente precisa de banco de dados, né? Será que você sempre vai ter um DBA para fazer o serviço para você? Não. Às vezes você vai aprender um pouco de banco de dados também, né? Então, hoje a ciência dos dados está aí, né? Fica a galera querendo separar o que é cientista de dados e o que é estatístico. Não separa. Junta essa galera. Tenta se tornar os dois, que você vai ter muito mais resultado na carreira, né? E são os desafios mesmo que vão fazer você evoluir, né? O cara que está lá no meio do curso, vai fazer um estágio, não faz o estágio por dinheiro, cara. Não vai atrás de uma bolsa de estágio. Por mais que você precise da grana, hoje, essa grana não vai te dar o retorno que você precisa de fato. Porque se você, cara, cola com um professor, né? Sempre tem um professor que trabalha num órgão público, né? Cola com um professor desse e você vai aprender estatística de verdade, entendeu? Você vai aprender a trabalhar com estatística. E a trabalhar é o que vai te dar retorno. Não é o estágio, a bolsa de estágio de R$1.500 que eu já vi, né? Na minha época era trezentão. Hoje, 1.500, porra, com plano de saúde, né? Mas não é essa bolsa que vai te dar condição lá na frente. Às vezes pode até dar, mas não é o dinheiro que vai te dar o futuro dentro da profissão. É o que você vai aprender. Se você tem a oportunidade de aprender banco de dados, ótimo, é esse lugar que você vai trabalhar. Se você vai aprender, vai trabalhar num lugar que mexe muito com pesquisa e você gosta de pesquisa, é esse lugar que você vai ter que trabalhar, entendeu? Porque lá você vai aprender a calcular a amostra de verdade. Sim. Não é... Cara, eu saía da aula de amostragem e eu achava a aula muito legal. O meu professor de amostragem era ótimo, mas eu saía da aula e falava assim, ué, o que eu aprendi? Como é que eu faço uma amostragem agora? Eu fui aprender o dia que eu precisei fazer. Então, se você se coloca, o dia que você se coloca na situação de ter que fazer, é o dia que você vai aprender. Então, a minha dica é essa, é procurar aprender o máximo que você puder. É ser versátil. Né? Você não precisa ser o cara mais foda do mundo em R, você não precisa ser o cara mais foda do mundo em SQL, mas você souber bem ou tiver uma noção de cada uma das coisas. Por exemplo, hoje eu mexo com Power BI, mas eu sei que o ClickSense ele é mais ágil, né? Em termos de carregar a tabela, ele é muito mais ágil. Eu fui num outro hospital que fica anexo do HFA e vi o cara carregar a mesma informação em ClickSense e Power BI do meu lado, eu fiquei assustado. Falei, cara, Power BI é uma mula de lento, né? Então, porra, então você também vai... O dia que eu me colocar na situação de mexer com ClickSense, eu vou ter que aprender ClickSense.
Uhum. E eu já me coloquei lá, que a gente fica pedindo o ClickSense lá. Não, o ClickSense é melhor. Traz aí, traz aí, traz aí. Power BI a gente já aprendeu o básico, agora vamos Sim. aprender outra coisa. E é isso. Massa. Esse é meu conselho e esse é o que gostaria que as pessoas levassem dessa entrevista. É isso. É o que você pago pelo que você sabe. Então, busca aprender o máximo que você puder. Tenha cuidado com o seu aprendizado. Entendi. Thiago, mais uma vez, muito obrigado por ter cedido esse momento para a gente conversar. Eu tenho certeza que quem vai ver o vídeo vai aprender muito. Eu aprendi muito aqui com essa troca de experiências. Muito obrigado. Obrigado você também. Foi muito legal dividir um pouquinho disso. Eu gosto dessa conversa, tanto que a gente falou, não vai dar meia hora, não. Com certeza não deu meia hora, nem sei mais quanto tempo. Não deu meia hora. Mas é isso então. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.